Bem pessoal, como prometido aqui mais um vídeo com a continuação da montagem da cristaleira. Bem, mais uma vez eu aqui de dobrando madeira, eu não excluí esse passo já que eu já fiz ele no outro vídeo, porque eu não expliquei muito bem. Desdobrar é um termo técnico realmente da marcenaria, onde você faz isso que você está vendo, pega uma tábua ripa, algo mais largo, e corta a metade e transforma em duas. Com isso você também pode ter o efeito livro aberto ou book match em inglês, que é você ter a cópia do grão de um lado e do outro quando você abrir esse corte. Bem, aqui estão as peças desdobradas. Eu vou cortar o ombro, o esbarro do encaixe da espiga. E como falei para vocês, essa é outra maneira de fazer. Voltando à serra de fita, eu vou cortar na largura a espiga. E para mim resolve muito bem, então eu vou continuar na serra de fita sempre cortando a largura. Esse passo é um passo um pouco diferente. Eu vou arredondar a ponta dessas espigas porque elas vão ficar visíveis. Isso é mais uma referência aos irmãos Green. Não é bem a cópia real do que eles faziam, mas é só uma referência. Eu achei bem legal, acho que dá para incorporar o móvel e fica bem bacana, fica bem bonito. A espiga, no lugar de ou ficar interna ou zerado com o móvel, ela vai passar. E esse ponto que ela vai passar é esse arredondado. Então a gente dá uma polida nele e uma embelezada e fica bem. Pronto, aqui é a montagem. Acho que vocês já viram no primeiro vídeo. Não tem nada demais. Fiz somente o teste de encaixe da espiga. A espiga correu tudo bem. Passei cola. Coloquei a espiga no lugar. Na frente, como vocês verem, o rasgo é aberto, então não tem pressão suficiente na espiga. Então esse daí a gente vai ter que colocar grampo para dar pressão ao final. Eu montei um lado do mesma forma que ele estava, eu botei alguns calços no chão, porque como a espiga passa, então precisava colocar algo que deixasse ele mais elevado. Então passei cola novamente nas outras espigas, coloquei o outro lado e basicamente isso. Daí eu coloquei na bancada, coloquei alguns grampos, conferi esquadro, sempre na diagonal, pelo menos é a forma que eu faço. E esperar colar, e depois eu fiz um travamento que a gente vai já ver ele aí na prática. Bem pessoal, aqui na parte superior, já depois de colado, a gente vai fazer um travamento com cavilha. Esse travamento em inglês ele tem o nome de drawbore, e eu não encontrei nenhuma referência de um nome em português, então eu vou deixar ele como um travamento mecânico com espigas. Como vocês podem ver, a espiga passa da peça. Então vou aproveitar, furar a passante tanto na espiga como na peça, colocar uma cavilha e então a gente partir para terminar esse travamento. Esse travamento é muito importante porque nessa parte superior a gente não tem fechamento na parte superior da espiga, então o ideal seria realmente um travamento. O travamento é simples, é basicamente um furo de 8 mm, colocar a cola e a espiga nele. Bem, aí na parte de trás eu coloquei mais duas travessas. Essas travessas eu basicamente fiz um notch, um rebaixo, um encaixe. Coloquei e também travei com uma cavilha que eu não gravei, mas realmente tem uma cavilha como é, na mesma forma que tem na parte superior. Aí eu basicamente fiz o processo de colagem, prensagem
e depois eu fiz o travamento com a cavilha. Bem, essa etapa é uma etapa bem simples, é basicamente fazer o rebaixo para encaixar as tábuas da traseira. Eu fiz com a tupia de mão, resolveu super bem, e esse rebaixo tem 10 mm de profundidade por 1/4 de largura. Esse 1/4 é a limitação da fresa que é rolamentada. É uma fresa da Bosch, eu não sei o nome dela, a referência, mas ela tem 20 mm de diâmetro e tem esse rolamento. E para cada lado entre o rolamento e a aresta de corte, ele tem 1/4 de corte. Então por isso a gente tem 10 mm de profundidade, que foi o que eu regulei, por 1/4 de largura. Bem, aqui é somente acabamento. Eu usei um stem da Sparlac transparente. É importante que você não mude a marca do stem entre uma peça e outra ou no meio do projeto. O stem transparente, para mim, eu acho ele melhor do que o incolor, porque ele dá uma escurecida na madeira. Eu gosto dessa escurecida, então geralmente nos meus projetos eu estou utilizando o transparente. Eu dei só uma demão, para mim já foi o suficiente, mas em algumas outras madeiras como cedro eu dou até 2 ou 3 demãos. E às vezes eu aplico com pistola também, resolve muito bem. Aqui a gente está colocando esse vidro lateral. Eu fiz apenas algumas pecinhas, que na verdade isso daí não é um vidro, é um policarbonato de 2 mm. Eu tenho criança em casa, então eu resolvi que as partes externas seriam policarbonato, somente as prateleiras seriam vidros. E assim que acabar essa quarentena eu vou procurar uma vidraçaria para colocar esses vidros. Então eu fiz basicamente essas varetinhas de 8 por 1/4 e coloquei com pino. Foi nada demais e super tranquilo. Bem, pessoal, aqui é a fixação daquela lateral inferior. Aqui é onde tem o efeito book match. Eu não consegui pegar em vídeo na hora, eu não me lembrei, mas na vídeo da porta a gente vai ter isso bem visível. Então lá vocês vão entender bem o que é e como é que funciona. É fixado basicamente com pinos e tem 10 mm de espessura. Aqui são as peças da traseira, elas já estão cortadas no comprimento, na altura na verdade, e a largura são 5 peças iguais e a última é diferente. Eu estou fazendo um rebaixo de cada lado de uma delas, onde uma vai encontrar com a outra como se fosse uma mão por cima e outra por baixo, como se fosse um aperto de mão, uma mão amiga. Com isso as peças não são coladas e eu tenho um espaçamento entre as peças que vai permitir o dilatamento, a contração e expansão das peças. Vai ser pinado, mas só é pinado de um lado, que é o lado onde a gente tem a peça de cima que segura a peça de baixo. Não sei se deu para entender muito bem, mas é basicamente isso. Então só é pinado de um lado para permitir a expansão da peça para o outro lado. Bem, aqui eu estou colocando as peças basicamente sem acabamento para ver se vocês entendem. São encaixadas sempre uma por baixo da outra ou por cima, seja lá como for a direção que você adotar. E ali a última peça eu ainda vou dar o acabamento para poder encaixar. Tem só os cantos arredondados e nada demais. Aqui a primeira peça já ficando no seu devido tamanho, e disso a gente parte para a fixação. Como eu falei para vocês, a fixação é com pino. Essa peça tem 10 mm de espessura e somente na peça que está na parte superior a gente vai colocar esse pino para que o outro lado fique livre para contração e expansão, certo? Então é sempre importante você pensar na contração e expansão da peça para que o móvel não venha depois a ficar com a traseira torta, empenada e o cliente reclamar.
Bem, pessoal, aqui a gente está colocando o fundo é de peças coladas com 21 milímetros de espessura. 21 não, acho que ficou com 20 mesmo. E como ele é com peças coladas, ele é basicamente colocado no lugar e ele leva 2 pinos somente, um de um lado e outro do outro na parte central, para permitir a expansão e contração da madeira no sentido, digamos, transversal à peça. Bem, pessoal, e aqui já chegando ao final do vídeo, a gente está fixando a parte superior, que é o, para mim, tampa, teto, e depois a gente vai fazer o vídeo das portas. São basicamente umas linguetas metálicas que eu estou fixando aí, são 6, e o teto ele também serve para alinhar essa parte de cima que às vezes não fica no esquadro, já que não tem nada amarrando ela, a madeira pode com um dia ou outro trabalhar e sair do esquadro da colagem. Você pode puxar um pouco, já que você já conferiu o esquadro antes, como eu estou fazendo aí agora, e aí você alinha e deixa tudo no esquadro e tudo ok. E aqui a gente vai finalizando o nosso vídeo.